Tão deixando a gente sonhar, viu? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos hoje, 12 de setembro de 2024, a fórmula de manipulação, de mentiras, que marcou o crescimento da extrema-direita, parece estar dando sinais de cansaço. Aqui no Brasil, a pesquisa de hoje mostrou que o coach candidato a prefeito de São Paulo, que na verdade quer usar a maior cidade do Brasil como trampolim para o seu sonho de presidir o país, despencou. O coach despencou. Nos Estados Unidos, a imprensa e o público estão engolindo cada vez menos o discurso de pânico moral do Trump. A Kamala Harris mostrou como se reage a esse tipo de estratégia e está na liderança também em pesquisa divulgada hoje. Por último, mas não menos importante, o bolsonarismo está claramente em crise. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu like ou o seu dislike, me ajuda bastante, e comente, seu comentário sempre soma muito ao debate. Existe uma velha frase que é atribuída ao Abraham Lincoln, que diz: você pode enganar alguns por todo o tempo, você pode enganar todos por algum tempo, mas você não engana todos por todo o tempo. A mentira, mais cedo ou mais tarde, é desmascarada, ela cai, não tem jeito. Vou começar pelo coach, mesmo sabendo que a situação pode mudar, tá? Porque nesse momento ele parece estar em queda livre. Na pesquisa publicada hoje pelo Datafolha, ele aparece com 19% contra 22% na pesquisa da semana passada. Mas o que chama a atenção, mais do que esses 3 pontos, é que o Ricardo Nunes e o Boulos estão lá na frente. Nunes com 8 pontos de vantagem e o Boulos com 6 pontos de vantagem sobre o coach. Na semana passada, os 3 estavam embolados, com diferença de 1 ponto um do outro. Eu estou vendo muito especialista acreditando essa virada a estreia do horário eleitoral gratuito, onde o Nunes tem o maior tempo, o Boulos o segundo maior tempo e o coach tempo nenhum. Mas eu tenho sérias dúvidas quanto a ser só isso. Acho que o que pegou mesmo foi o fato dele ter ficado no vácuo, disputando o voto bolsonarista com o Nunes sem o apoio do Bolsonaro. Muito pelo contrário, foi esculachado pelo ex-presidente. E também, acho que até mais importante, o fato de que pegou nele, está carimbado, o rótulo de estelionatário que começou a vida numa quadrilha que roubava dinheiro de velhinho fingindo que era banco. É uma picaretagem tão infame que bota em perspectiva até a admiração pelo fato dele ser muito rico. De onde veio o dinheiro, né? Muito eleitor deve estar se perguntando. Outra coisa que o coach também desprezou foi a necessidade de ter propostas. Porque prédio de 1 quilômetro de altura e teleféricos para resolver o problema de mobilidade urbana em São Paulo não são propostas, né? Então, sempre lembrando que a campanha está aí e que eu posso quebrar minha cara, eu penso que talvez, apenas talvez, parte da direita paulistana pode ter se entusiasmado com o milionário que ensina os outros a ficar rico, pode ter caído naquela do é contra o sistema, não faz parte da máquina, mas está se desiludindo, porque ele é um daqueles bolos de casamento que parecem de verdade, mas são ocos por dentro. De novo, não sei se eu estou certo, mas hoje eu estou me permitindo sonhar. Acho que a polarização entre Nunes e Boulos deve se consolidar, o que nos remete a uma outra questão interessante. Hoje, numa sabatina, até cobraram o Ricardo Nunes porque ele não está mostrando o Bolsonaro na TV. Ele disse que é problema de agenda, que o Bolsonaro está viajando muito, que vai gravar sim, tá com ele e tal. Mas, se ele cresceu 5 pontos em uma semana, foi de 22 para 27, sem Bolsonaro, será que ele quer explicitar esse apoio a ponto de afastar o eleitor de direita que já largou a mão do bolsonarismo? Porque esse é outro tópico desse vídeo. A manifestação de 7 de setembro mostrou o enorme derretimento do bolsonarismo. O cara que juntou 180 mil em fevereiro em São Paulo não conseguiu botar 50 mil na rua esse mês. 50 mil parece muita gente, mas é 70% menos gente do que ele juntou em fevereiro. E aqui vale a pena a gente tentar entender as razões. Desde a queda do lulopetismo em 2018, o eleitor ficou anos ouvindo que se alguém da esquerda chegasse ao poder, especialmente o Lula, a gente ia ter inflação igual a da Argentina, o Brasil ia virar a Venezuela, a gente iria comer cachorro, as igrejas seriam fechadas, toda aquela ladainha. Com menos de 2 anos de governo Lula, deflação agora em agosto, desemprego em queda, PIB em alta,
Então, tirando esse horror na pauta ambiental, que o governo Lula definitivamente não está conseguindo controlar, a vida continuou e para uma boa parte dos brasileiros melhorou. Muito menos gente está passando fome, e quem diz é a ONU. Aqui eu não quero fazer propaganda do governo, eu quero dizer que se você é um político que garante que uma tragédia vai acontecer e essa tragédia não acontece, pelo contrário, o eleitor que não é fanatizado simplesmente vai deixar de acreditar em você em algum momento. Tem também o eleitor fanatizado que se cansou do Bolsonaro por razões contrárias. Não veio a intervenção militar, tem gente chamando ele de bundão, dizendo que ele traiu quem foi preso e condenado em defesa do golpe que ele não deu. Mas a gente não pode deixar de levar em conta esse ponto que eu estou levantando. Mentira cansa. E é aqui que eu vou para o norte do continente para falar do Trump. A Kamala Harris comeu ele com feijão no debate. E quem diz isso são os próprios estadunidenses, também em todas as pesquisas depois do debate, que foi o programa de TV mais visto do ano depois do Super Bowl lá nos Estados Unidos. Ela abriu uma vantagem bem significativa sobre ele nas pesquisas. E qual a tática? Eu cheguei a comentar aqui. É simplesmente tratar as bobagens que ele fala como se viessem da boca de um lunático com chapéu de alumínio. A Kamala ignorava, ironizava. E sim, os mediadores do debate ajudaram desmentindo fake news em tempo real. Uma delas era de que imigrantes estavam comendo cachorro e gato dos vizinhos em Springfield, que não é Springfield dos Simpsons. Esse terrorismo sobre comer cachorro te lembra alguma coisa? Então é isso, o repertório da extrema-direita trumpista é muito raso. E a extrema-direita trumpista é a mãe do bolsonarismo. O Steve Bannon, estrategista original do Trump, era amigo do Olavo e é ídolo do Eduardo Bolsonaro. É a mesma ladainha, repito, uma hora cansa. Assim espero, sempre lembrando, porque nunca é demais, que o que eu quero dizer aqui, gente, não é que um lado só tem virtudes e o outro só defeitos. A direita democrática tem a pauta dela, com a qual milhões de brasileiros concordam e bilhões de pessoas em todo o mundo se identificam. Só existe democracia se houver diferenças de visão de mundo, é claro. Mas o extremista, ou o populismo, encabeçado por líderes com tendência autocrática, quer entrar no jogo democrático, para minar a democracia por dentro. Aqui cabem Maduro e o Bolsonaro, como queira. E cabe também o coach, que foi para a Bienal do Livro falando em censurar obras e que se identifica com toda a pauta do bolsonarismo. É um Bolsonaro mais jovem e mais articulado, por isso mesmo um perigo para a democracia. Especialmente porque o outro lado não conseguiu formar uma liderança jovem com força eleitoral para se apresentar como sucessor do Lula até o momento. Lula esse que não parece também estar muito preocupado em fazer sucessor mesmo beirando os 80 anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Vim falar de coisa boa. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, o seu comentário, que é sempre muito importante. Lute pela democracia.